Boa tarde, boa tarde. Deixa eu ver se o volume tá bom. Boa tarde, Alex. A live mais pontual de todas. Britânica. Tá me ouvindo bem, Paulinho? Super, super. Alex já chegou. Ah, já? Pô, não, Já. não tem como, eu não enxergo esse negocinho. Eu nunca sei quem tá, quem não tá. Aí fica só fazendo cara assim de charmosa, assim, com esse olhar assim sedutora. Não, Mas é porque não tá não. enxergando nada. Exatamente. Ai, ai. Ó, eu estou Tudo bom, querido? devidamente uniformizada. Eu estou de abóbora. Ótimo, com a Da camisa do cor. Casé, em homenagem Uhum. a ontem. Ah, dia 18, pois é. A gente está fazendo Ah, um dia depois. não adianta te mostrar porque você não tá enxergando, né? Não, depende, o que que é? Não, eu tô brincando da camisa, da A camisa. camisa dá perfeitamente para ler. Só essas coisinhas pequenininhas aqui que não dão. Ana, então, eu acho que a gente hoje vai conseguir dar uma abordagem bem interessante para essa temática, né? Porque a gente vai conseguir dar um viés, vamos assim dizer, médico, né? Uhum, Sem ser aquela visão só policial, de investigação, sem ser a questão jurídica pro abusador, pro psicopata. E principalmente, uma das coisas que eu queria que a gente falasse muito, que eu gostei de uma palestra, aquele seminário jurídico que a gente fez juntas, quando você falou, com relação ao tratamento de alguns presidiários, quais que vale a pena investir, quais que não vale, quais que ainda tem, vamos assim dizer, solução. Porque assim, não adianta a gente ficar só se indignando, né, nas uhum, lives que a gente tem feito, fica todo mundo indignado, tá, e solução? Né? O que pode, em concreto, ser feito? Porque, assim, eu acredito que solução, né? Tanto para psicopatia, pedofilia, solução em si não tem uma estratégia, ó, é só fazer isso que o problema está resolvido. Né? Então, uhum. a gente tem algumas medidas que, utilizadas em conjunto, vamos assim dizer, a gente consegue talvez amenizar o problema, né? Resgatar no sentido de proteção às vítimas, né? Não no Aham, sentido dos agressores, dos criminosos em si. E então, assim, eu pensei da gente falar mais ou menos nesse nesse sentido. assunto. Tá. É, Primeiro, assim, a gente tem que colocar, na minha concepção, todo abusador sexual, quanto mais, é um psicopata, principalmente de crianças e adolescentes. Por quê? Se a gente pensar bem, uma pessoa que faz, por hábito, estabelecer prazer em subjugar e trazer sofrimento, humilhação, exercício de poder a uma criança, de fato, ela não tem nenhum tipo de consideração, não é só pela criança, é por nada, nem por ninguém. E o mais interessante é que as pessoas, até hoje, eu encontro pessoas falando assim: ah, mas eu li uma bibliografia francesa que dizia que a pedofilia sempre é porque a pessoa foi abusada na infância. Discordo totalmente. Eu acho que existem pessoas que realmente sofreram abuso, que é muito mais comum do que a gente imagina, sim, o abuso infantil ou de adolescente, mas isso não determina um abusador. Eu, pelo contrário, eu vejo que a grande maioria das pessoas abusadas não se tornaram abusadores ou abusadoras, se tornaram correto. pessoas que fizeram disso uma grande batalha, né? Um grande desafio para que outras pessoas não fossem vitimadas como elas. Somente o psicopata ele usa esse argumento de fui estuprado é estupro. Isso não funciona assim, Sim, definitivamente não funciona. E eu vejo muita gente parar e dar ouvido para isso. E, de alguma maneira, a ficção, o cinema, os seriados botam isso como uma justificativa da pedofilia, o que também eu acho que é um desserviço. Existe uma característica no pedófilo quanto mais, eu sempre boto quanto mais, porque, por exemplo, eu já tive 2 ou 3 pacientes que me procuraram porque achavam que eram abusadores. E aí fui fazer toda a história, e um tinha uma vez tocado na sobrinha enquanto a sobrinha dormia, quando ele tinha 14 e a sobrinha tinha 10.
não houve nada, a sobrinha jamais lembrava daquilo e ele tinha uma culpa horrorosa. Esse cara não é um abusador. Esse cara Uhum. tem muito mais um perfil perfeccionista, algum traço de toque, de transtorno obsessivo compulsivo, Uhum. em que ele fica martelando aquilo como se ele tivesse feito a grande falha do universo. Esse é um cara absolutamente tratável, e na maioria das vezes não precisa nem tratar, porque ele tem a obsessão de pensar naquilo, mas ele não vai ao ato, e ele É. sofre com esse pensamento. Então você separa totalmente. Agora, aquele que tem mesmo, porque assim, um psicopata não vira psicopata aos 20 anos, nem aos 18 anos, não existe isso. É uma criança que desde muito cedo já mostra esse rompimento é, com a empatia, com o respeito pelo outro. Então, são crianças que, muito perversamente, muito cedo, têm curiosidade mórbida com animais. Então, eles Deixa eu, machucam. Fala, querido. deixa eu aproveitar, desculpa te interromper, mas já para tirar uma dúvida, já que você falou de empatia, né? Pelo que eu Uhum, já estudei, a gente tem a empatia afetiva e a cognitiva. uhum, Afetiva seria aquela com a qual a gente nasce e teriam, vamos assim dizer, os psicopatas não nasceriam uhum. com essa empatia. É possível, através de técnicas, não importa o tipo de tratamento, o tipo de técnica, a gente desenvolver a empatia cognitiva, a gente ensinar alguém de alguma forma a ter empatia. Por exemplo, Não, seja mostrando fotografias. Ó, uma criança feliz, ela reage assim. Uma criança não. triste é assim. Não, Paulo, porque olha só, essa diferenciação é um pouco falsa, porque assim, Tá. a empatia, ela é afetiva, não tem como não ser. A diferença é que você pode ter aquela empatia, você nasceu com ela e ela não foi devidamente acionada ou culturalmente é, reforçada. Então, por exemplo, Tá, uma criança que nasce numa comunidade extremamente violenta, no Rio de tá. Janeiro, por exemplo, eu já tive casos desses. A criança tinha toda a empatia, tudo direitinho. Chegou lá no início da adolescência, se tornou uma situação assim: ou trabalhava para o tráfico, ou trabalhava para o tráfico. Não tinha muita opção. É, esse adolescente, ele sofria horrores. Na frente dos outros, ele fingia, até um dia que ele teve que, para provar a sua fidelidade ao tráfico, iniciar uma coisa de tortura com uma pessoa. Sim. Ele fez, chegou em casa, vomitou horrores e nunca mais voltou e pediu para a mãe: me leva para fora daqui. A mãe conseguiu mandar ele para o Nordeste, para outra família. Então, assim, provavelmente, se ele fosse um cara um pouco menos empático, de nascimento, biológico, ele iria tocar aquela vida, ele iria culturalmente fazer o que tinha que ser feito e ter essa sensibilidade com determinadas pessoas ou com determinados parentes, mas ele aos poucos ia ficando uma pessoa extremamente robotizada e automática. Então, assim, empatia de verdade você não Sim. separa. Isso que você está falando do cognitivo, a gente faz muito com os autistas. Isso a gente Uhum. faz com os autistas, porque os autistas, eles nascem com uma dificuldade de socialização. Eles não são antissociais, eles têm dificuldade de leitura do social. Então, por exemplo, um autista, ele olha para você e ele às vezes não sabe que você está com uma cara de irritada ou está com uma cara de saco cheio, e ele continua falando as coisinhas dele, como ele não faz a leitura do outro. Uhum. Então, a gente ensina. Isso é muito eficiente no caso do autista, porque ele realmente ele não entende as deixas sociais. Então, ele pede ajuda. Então, eu me lembro que eu tive um paciente autista que ele falou assim: cachorro é muito simples, né, Bia? Eu falei: por quê? Porque se ele balança o rabo, ele gosta de mim, se ele não balança, ele não gosta. E aí, quando eu fui explicar, quando ele queria dar um beijo numa menina na escola, e quando eu fui explicar como é que era, eu falei: olha, tem que ver se ela mexer no cabelo, se ela fizer isso, se ela fizer aquilo. Ele: é muito complicado, é muito complicado. Ela não balançou o rabo ou deixou de balançar? Por isso é que as crianças, adolescentes e adultos autistas têm muita facilidade da gente ter um animalzinho que consegue ali interagir com ele. Crianças que Sim. se auto-machucam, né?
o cachorro se impõe ali. Então, porque para eles é uma coisa muito simples, não precisa nada. Por que que eles gostam de locomotivas, aqueles trens que dão a volta sempre? Porque é muito simples, ponto de saída, ponto de chegada. Então fica muito fácil para eles. Mas Sim, esse método para psicopatas, não. Porque não o funciona. psicopata já sabe. Quando você vai mostrar uma questão que diz assim, isso aqui é uma pessoa feliz, isso aqui é uma pessoa que está com aversão. Ele sabe. O psicopata, Paula, ele é 100% cognitivo, ele é 100% razão. E É, dependendo da gravidade, ele é zero sentimento, zero emoção. Por exemplo, o serial killer é onde a gente tem a maior distorção disso, ele é 100% razão. Isso é tão verdade que, por exemplo, em relação aos abusadores sexuais de criança e de adolescente, eles planejam aquilo com muita sim, maestria. É muito premeditado. Ele entra na rede social, ele se faz por outra pessoa, ele vê o que que a criança gosta. Ele sabe disso tudo. Ele não e tem nenhuma é dificuldade muito cognitiva. interessante a gente falar nisso, porque por vezes as pessoas acham que eles agem por atos de impulso. E não Nunca. é. Muitas das vezes tem meios sofisticados, eles se utilizam não só de perfis falsos em redes sociais, mas documentação falsa para habilitar uma linha de celular. Né? A gente já teve casos de investigação com uma mesma pessoa com tipo 10, 20 nomes de usuários diferentes, 10, 20 números de telefones, contas. Eu fico pensando, às vezes, eu não dou conta de uma conta de Instagram, uma conta de Facebook. Imagina você administrar 20, 40 perfis Mas, voltados únicos. Paulinha, nós não somos psicopatas. Então, Graças a assim, Deus. e somos meio imperativas. Então, isso para a gente é uma dificuldade. Administrar um Sim, celular já é o suficiente. Agora, essas pessoas são tão cognitivas no sentido da frieza, da indiferença, que elas conseguem ter isso assim, com um mínimo de erro. Então, sim. essa questão de dizer que psicopata tem empatia ou pode aprender empatia cognitiva não é real. Não é real. Então, Eu tipo adoraria de. dizer que é. Eu Sim, adoraria, mas se ele é um psicopata de fato, não. certo. Agora, se ele é um adolescente, vamos supor, que viveu num ambiente em que isso era comum, ou Sim. numa região que isso era comum, uma coisa cultural, mas que ele já tinha uma sensação desconfortável, mas fazia aquilo no grupo, esse não é um psicopata. Esse é um Certo. cara que ele teve atitudes que lembram o psicopata, mas por uma questão, uma forte influência cultural. Mas Mas ele tem. provavelmente, no que tange a abuso sexual de criança e adolescente, esse contexto é muito mais difícil de acontecer. Hum, É hum. muito menos provável da pessoa abusar sexualmente tão somente porque está num cenário, num contexto, todo mundo abusa, então eu fui obrigado a. Né? Até porque, como você bem destacou, normalmente eles criam uma rede, né, no entorno da criança, tem todo um planejamento. Uma outra Não, tem coisa que a toda gente uma tem. maldade que é Sim. absurda, né? Uma das grandes coisas para seduzir crianças para abuso é prometer que vai levar para Disney. Pra Disney frequentar um Eu vou, parque. Eles dizem, oi. eu vou aproveitar para te fazer uma outra pergunta. Um dia desse, você e Alex, vocês fizeram alguns vídeos, né, sobre vício em Uhum, pornografia. E eu achei uhum, extremamente interessante e pertinente também, porque a parte de investigação que diz respeito à Polícia Federal, normalmente as investigações se iniciam por conta do compartilhamento, né, desses arquivos de estupro, etc. Então, o que, que acontece? A gente vê que muitos deles já se auto-intitularam assim, colecionadores de material. uhum. Eu já tive preso que falou para mim, olha só, doutor, a minha compulsão é por baixar, 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 baixar. Ele falou assim, se eu for sentar para assistir tudo que eu já baixei de pornografia infantil, mesmo que eu parasse de trabalhar, não vou dar vazão, não vou dar conta.
né? Então, assim, até que ponto, porque muitos deles nessa desculpa de, eu fui. Porque, assim, como é um ato monstruoso e que, Uhum. assim, eu acho que desafia qualquer tipo de justificativa, né? As desculpas são normalmente as mesmas, do tipo, fui abusado sexualmente na infância, etc., que é alguma coisa que alguém não tem nem como comprovar. E uma das vezes eu até falei para um dos presos, eu falei assim, então você que foi abusado sexualmente na infância, com muito mais razão, por saber do que se trata, não poderia cometer o mesmo ato contra uma outra pessoa. Enfim, mas assim, o que a gente percebe é que eles têm, não sei se realmente esse vício comprovado, vou falar vício numa Sim, expressão meio leiga, né? Mas a gente vê que sempre tem verdadeiros acervos, verdadeiras coleções que, inclusive, eles catalogam de acordo com os interesses sexuais, as práticas sexuais, pela faixa etária das crianças, se menino, se menina. Então, tá, a minha pergunta é, porque muitos deles, para tentarem amenizar a situação, falam que assim, é preferível eu estar só vendo, eu estar só acessando, do que, de fato, colocar a mão numa criança. Então, assim, a pergunta é, o acesso à pornografia infantil acaba estimulando, e eu acho que acaba fazendo com que a coisa só aumente, né? E acaba tendo uma tendência para a prática do ato em si, né? olha, eu acho que são duas A gente desculpas. até fala assim, na gíria, né? Quem treina, joga, né? Quem treina, joga. Olha, eu não sei nem se joga, acho que já jogou. Porque para chegar a uma Sim, sofisticação dessa, né, de categorias, aí você vai dizer assim, mas ele pode ser um colecionador? Olha, se você for ver o serial killer, ele é a coisa mais ritualizada que existe. Um serial killer, ele repete, ele faz tudo muito planejado, ele tem um ritual de matar, ele tem um ritual de ocultar, ele tem tudo. E ele se repete. Então, assim, eu acho que um cara desse, ele já teve acesso, né? Não foi essa coisa de não jogar. E ele está se sofisticando para uma coisa que pode se tornar, aí sim, um serial killer. Eu acho que ele não tem nada de inocente. Acho que essa coisa, essa facilidade, porque se ele tivesse tido culpa em algum momento, ele tinha parado. sim, E se a coisa só foi crescendo, não parou. E se ele divulgou esse material, então a coisa ele já está querendo cúmplices. Então, ele está entendi. querendo pessoas que deem a ele uma categoria do tipo assim: eu posso fazer porque o fulano também faz. Eu posso Sim. fazer porque fulano. Quer dizer, cria-se um grupo Um que. reforço, né? Um reforço. Então, assim, eu não acredito nisso. Realmente não acredito. Porque quem sabe, as pessoas sabem que produzir esse material já foi feito à custa de muito sofrimento. E o Sim, psicopata, ele não tem o menor desejo sexual como as pessoas acham que tem. Você pode olhar uma coisa, sentir um pouco de excitação, eles não. O prazer sexual deles não é igual ao nosso. O prazer sexual de um psicopata, de um pedófilo quanto mais, é do exercício do poder, de subjugar, de fazer o outro sofrer, de ter na mão a fragilidade do outro. É quase como se comparar a um Deus, determina a eu hora que ia, morre, a hora que sofre. eu ia É falar muito. exatamente da citação do seu livro, né, do Mentes Uhum, Perigosas. Assim, o livro é super interessante do início ao fim. Eu pensei que ele ia servir, vamos assim dizer, tão somente para o trabalho, mas eu acho que é um livro para a vida, porque ensina uhum, as pessoas a se defenderem no dia a dia, né? Porque a gente pode estar rodeado de alguma forma por um psicopata e não se dar conta. E quando uhum. você fala isso, salvo engano, de um deles, que ele falou, quando a vítima implora para mim para não morrer, naquele minuto eu tenho aquele gozo, aquela explosão de prazer, naquele minuto eu sou Deus. Sim, porque Que eu tenho. determina o momento exato que ele vai tirar a vida ou não. Ted Bundy, que foi Sim, durante sim. anos e anos o maior serial killer do mundo, né? Ted Bundy. É um caso muito, muito interessante. Eu Até que assisti o virou depois documentário, o achei muito documentário. interessante. Isso, isso. E a Glória fez uma Extremamente série. sedutor, né?
Totalmente, mas todo psicopata é um sedutor. E se você for ver a pedofilia, o abusador sexual, Sim. ele é absolutamente sedutor. É isso que eu estou te falando. Então, assim, tenho muitas reservas dessa questão, dessas escolas que justificam o abusador por conta dele ter sido abusado. Dá para fazer uma diferença bem grande, porque aquele que foi abusado de maneira é, forçada e perversa, esse tem pavor. E esse vai fazer com certeza um trabalho contrário àquilo. E aquele que foi abusado sem saber, ou sem, quando ele se dá conta na adolescência, ele fica muito mal. Então há um grande sofrimento. Por trás de todo abusador tem uma vítima sangrando por dentro. Sangrando, sempre. E é muito interessante porque eles se utilizam realmente, tanto a sedução, né, quanto a confiança são as armas. Porque, assim, e eu acho que a visão equivocada das pessoas que faz com que elas se tornem ainda mais vulneráveis, né? Porque ficam achando por vezes assim, a criança não é tirada da guarda do pai ou da mãe sob a mira de uma arma, mas vem essa Uhum, sedução que visa a confiança. Uma outra citação que eu também achei extraordinária, o maníaco do parque, né? Quando perguntam uhum, como é que um homem com uma aparência tão feia, né, uhum. teoricamente não é tão Sem nenhum estudado, atrativo, né? Sem nenhum atrativo é, físico ou como é, intelectual. como é que ele conseguia fazer com que mulheres que ele nem conhecia subissem na garupa dele para irem, sabe-se lá para onde? Para onde? E aí, quando ele fala assim, era muito simples. Eu simplesmente falava o que elas queriam ouvir, né? Mas é Então, assim, né? É então assim, literalmente assim. então com relação à criança, fica ainda mais fácil, que aí eu volto naquele ponto que você falou. É simples, é só falar o que a criança quer ouvir, o quê? A criança quer ir para Disney, a criança quer Exatamente. uma bola, quer um Que é um videogame. sorvete, que é um. Sim. Exatamente. Então, Exatamente. assim, se torna ainda mais fácil. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Com medicação, Ana, a gente consegue alterar o desejo, o interesse sexual de uma pessoa? Por Olha, exemplo, entendi assim, a sua pergunta. aliado a isso, tipo, seria meio que um redirecionar o interesse sexual. E além disso, medicamentos, por exemplo, para ansiedade, para depressão, podem ser usados para controlar. Não a ansiedade e a depressão propriamente dito, mas a impulsividade sexual. Olha, no caso de um abusador, não, não. Existem alguns trabalhos que aí você tem que identificar se for o caso de ser um abusador, mais na questão cultural, não na questão essencial, quer dizer, ele tem lá uma empatia que foi sequestrada, digamos assim, por valores, pelo meio cultural que ele viveu. Você tem algumas coisas que, se ainda mais se vier junto com o impulso de outras coisas também, de furto, coisas assim, existem trabalhos que falam em doses bastante altas da gabapentina, mas alta mesmo. A gente usa gabapentina numa faixa de 300 miligramas para dor Uhum. neurológica. Isso seria entre 800 a 1.200, quer dizer, é uma dose muito grande que parece que diminui essa impulsividade. Mas é uma coisa assim, não, a gente não pode dizer que é um recurso que a gente tem. Até porque esse impulso não é necessariamente um impulso sexual, é mais um impulso de dominar, subjugar e fazer o Uhum. outro sofrer. Porque não é tanto o impulso sexual, entendeu? É muito Sim. mais essa coisa do exercício de poder, de perversidade. É E eu. interessante que no Dom Pedro II estabeleceu, nosso imperador, estabeleceu no Brasil para crimes de abusadores, tanto de crianças, adolescentes e para mulheres, na época, ele fazia castração química, Sim, porque literal. muito as pessoas falam sobre isso sem ao certo saberem o que Uhum, é, né? exatamente. E, E hoje você tem na Coreia, por exemplo, você tem castração química, tá? Para esse tipo de questão. O que acontece na castração química? Você diminui o desejo.
Uhum. Mas a gente não sabe, porque você às vezes pode diminuir o desejo, mas a maldade ou a perversidade pode continuar como pensamento. Sim, Você talvez impeça o ato sexual em si, mas não sim. a perversidade do pensamento. Então, assim, a minha pergunta originária, que era com relação ao desejo, então, assim, ele pode não querer praticar o ato sexual, mas ele Sim, vai continuar desejando criança. sim. Porque aí que está, o desejo não é o sexo em si. Aquele Chico Picadinho, se lembra o caso do Chico Sim. Picadinho? O Chico Picadinho, ele saiu ele matou uma prostituta na época em São Paulo, esquartejou todo, e aí ele foi preso. Ele já passou na coisa muito bem, ele pintava, ele é um ótimo pintor até hoje. E aí soltaram, porque ele bom comportamento, soltou. Uhum. Ele saiu, a primeira coisa que ele fez foi fazer tudo de novo. E a coisa mais interessante, porque ele não tinha o menor desejo sexual pela mulher. Ele tinha a fixação na estrutura anatômica. Então, quando ele dissecava, ele estava, na realidade, isso era o prazer dele. Agora, você imagina o prazer você dissecar uma pessoa, você Sim, esquartejar uma pessoa. Então, é muito difícil porque o prazer dessas pessoas não é o prazer que a gente imagina. sim. Então, E você eu vê, percebo. não é o prazer sexual, você vê que muitas crianças chegam até a ser mortas. Sim. Tamanha a violência desse sexo. Então, a questão não é ter prazer, a questão é, de fato, exercer esse domínio perverso sobre alguém muito mais frágil. Inclusive, eu ia falar isso porque, como a gente trabalha analisando as imagens, a gente percebe que existe uma progressão na violência, uma progressão na crueldade. Quase assim, Exatamente. parece que aquilo dali não dá mais onda, mais barato, né? Ah, eu estuprava uma criança, mas agora já não é mais suficiente para me dar prazer. Não, Aí ele começa a estuprar com atos de tortura, amarrando, espancando, ouvindo os gritos da criança. E isso aí mesmo. você vê que a coisa vai progredindo. Aí você vê assim, não suficiente todo esse cenário, que é pior do que o pior dos filmes de terror. De Aí ele terror. filma, ele filma. Exatamente. Então você fala Exatamente. assim, não, a questão já. Você vê que não é meramente sexual, Não, que é não um tem nada a prazer que ver. parece. E parece que esse prazer nunca é saciado, né? Porque ele está sempre em busca de algo mais cruel. Exatamente, porque o que está em jogo ali é o poder. E Sim, quanto mais cruel eu sou sobre uma pessoa, eu estou exercendo um poder absolutamente maligno, mas é o poder sobre o outro. Quer dizer, eu tenho o poder de fazer o que quiser, transformar aquele corpo em que quiser, ao meu bel prazer. Então, sim. é uma coisa muito além. É muito além, é muito complicado, né? Porque assim, uma coisa que eu vejo com uma certa tristeza é que muitas pessoas não gostam de falar sobre pedofilia, dizem assim, ah, isso Sim, não aguento ver, ah, eu não aguento, não sei o quê. Gente, não é questão de aguentar ou não, deixar isso acontecer e não fazer nada, a gente está deixando de ser ser humano. A gente veio para cá para exercer uma humanidade que requer da gente valores éticos, atitudes de acordo com esses valores e sabedoria para fazer isso, né? Quem não fizer isso, não é porque você é a sua profissão ou a minha, quem não fizer isso não está cumprindo com a sua mínima obrigação de ser humano. Nós não sim. podemos nos calar, porque enquanto E, tiver uma criança sofrendo isso, a gente está fracassando como espécie. A gente pode não estar fracassando como indivíduo, de não ver, mas e o está fracassando silêncio, eu como sempre espécie. falo isso, tem algumas coisas que têm que ser repetidas, né, Ana? Assim, eu sempre falo isso, o silêncio, ele só protege o abusador. Ele Sempre jamais vai proteger a a criança, jamais vítima. vai proteger a vítima. E assim, e cada um no seu quadrado, não é só você pela sua profissão ou pela sua visibilidade ou eu, cada um no seu quadrado tem que fazer e fazer muito bem a sua função, né? Porque muitas das pessoas Exatamente. por exemplo, estão aqui assistindo essa live, vão chegar em casa, não param para observar o que está acontecendo dentro da própria casa. Porque muitas das vezes tem coisas estranhas acontecendo, mas a pessoa não quer ver. Eu já tive casos de mulheres, de abusadores, que na delegacia vieram brigar comigo porque eu era responsável pela infelicidade da família dela,
porque eu era a responsável. Aí eu falei, peraí, se o seu marido não tivesse abusado sexualmente de uma criança, ninguém ia estar nesse cenário. Mas o problema era eu, porque fui eu que revelei a situação que ninguém queria ver. Ela falou, estava todo mundo bem e feliz até você chegar. Sim, Entendeu? menos a Cada um. vítima, né? Menos a vítima. Mas aí você vê que muitas das vezes existe uma família que eu acho que é muito mais do que conivente, é uma família doentia em algum Total, grau. Porque total. ela acolhe, aceita aquilo e não fala sobre. Não, Então, assim, acolhe. Eu acho que tem várias coisas em relação às famílias. Eu acho que a gente, desde as crianças muito pequenas, a gente tem que começar a estabelecer valores fundamentais, do tipo, ninguém toca no seu corpo. Ninguém. sim, A não ser mamãe e papai. Ok. Mas se mamãe e papai um dia tocar de uma forma diferente, que te incomode, te machuque, fale também. Se isso acontecer sim. com a babá, se isso acontecer com o titio, se isso acontecer com o priminho, qualquer um. Então isso tem que ficar muito marcado, porque se a gente não fala antes, depois que acontece, o abusador sempre vai falar para a criança: não fale para sua mãe, senão eu vou mandar fazer uma maldade para sua mãe. Não Sim. fale para o seu pai, porque senão seu pai vai sofrer um acidente. E a criança se cala, porque a criança de fato acha que pode acontecer alguma coisa ruim para seus pais. Então, assim, a gente vai esperar o abusador explicar o que vai fazer ou não. Isso já é uma grande falha. Numa outra situação, infelizmente, existem famílias, e aí inclui mães, né? Porque a coisa pior é você imaginar uma mãe ser conivente com uma filha abusada ou um filho abusado. Isso Sim. talvez seja a dor maior, eu acho, de tudo, porque a mãe é um símbolo de acolhimento, de proteção. Uma mãe que é cúmplice de um namorado em abusar o filho ou a filha, eu nem sei, não pode ser considerado mãe. Uma vez uma psicóloga falou, a gente numa palestra, ela falou que ela foi tratada uma menina que era abusada pelo pai. Aí ela falou assim, eu Uhum, tinha certeza que o maior problema dela, qualquer outro problema que ela poderia ter, mas o maior problema dela era com o pai dela. E quando uhum, ela chegou para se consultar, para minha surpresa, o maior problema dela era com a mãe. Por uhum, quê? Porque toda vez que a mãe, assim, toda vez não, mas quando a mãe chegava do trabalho, a mãe sabia que a menina estava sendo abusada pelo próprio pai no quarto do casal. A mãe entrava na ponta do pé, tipo, não acendia a luz, não fazia barulho, para não, uhum. tipo, para coisa não vir à tona. Sim, E ela ficava ali numa posição de vítima esperando, não, a minha mãe vai vir para me salvar. Eu vou ficar isso aqui só talvez até minha mãe seja chegar. Isso talvez seja a pior dor, porque assim, o abusador, para a criança, o abusador em si, na maioria das vezes, quando ele não é perverso fisicamente, ele dá aquela coisa, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Tem ainda no início, vamos dizer assim, um disfarce de bonzinho, vamos dizer. Sim, Agora, uma mãe, né, um filho que espera de uma mãe uma postura que não vem, eu não sei nem como é classificado um crime desse. Porque, sim. assim, Ou não dá mãe, para considerar ou mãe. Eu mãe não, perde o sentido, né? Não, perde não é mãe no totalmente, sentido. não é Ou mãe. então mãe que por vezes fala assim, a dor de ver a minha filha sendo abusada por ele era menor do que era a dor de perdê-lo. E por isso eu aceitava aquela situação. Então são Pois é, mas situações. aí existe uma coisa na espécie animal que chama hierarquia. Uhum, A gente primeiro tem que sobreviver, tem que se alimentar, tá, 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 tá. Existe uma coisa na hierarquia humana que a mãe hierarquicamente está acima de qualquer outra coisa. Uma mãe, na acepção da palavra, ela é uma leoa. Ela instintivamente tem que sim, cumprir seu papel de mãe. Então, não tenha filho. Então, decrete que se um dia vai acontecer isso, não tenha nunca filho. Nunca. sim. Porque, assim, se lhe foi dada a bênção de ter um filho para você fazer com que esse filho seja um mero objeto de prazer para um homem qualquer, que pode ter ex-marido, ex-namorado, ex-filho, não tem. Então, existe uma Aham. hierarquia biológica que não pode ser descumprida. Eu não estou dizendo o abusador é
é absolutamente um criminoso, mas a omissão de uma mãe, eu diria que é a pior coisa que uma vítima pode lidar pro resto da vida. É pior do que lidar com o abusador. Sim, concordo. E outra coisa que eu ia até perguntar, assim, como uma vítima dessas, né, que teve todos os laços de confiança mais básicos, né, porque a gente começa a entender e sentir o que é confiança justamente nesses primeiros vínculos afetivos que a gente tem. Uhum. E aí, talvez com essa figura, tanto do pai quanto da mãe, que foram rompidos, como deve ser difícil ao longo da vida ressignificar ou até mesmo aprender, né, o que é confiança, Eu como acho, confiar. eu acho que o grande problema de uma vítima, uma criança, um adolescente vítima de abuso, é confiar afetivamente em alguém. É muito difícil. É muito E agora, difícil. vou até te aproveitar esse período de quarentena, confinamento, etc. Eu constatei, né, que houve um agravamento em relação à violência, né? Muito. Não estou nem falando só em relação aos números, que a gente sabe assim, que houve um aumento significativo da violência doméstica, mesmo a gente sabendo que trabalha com subnotificação. Então, o aumento já foi assustador, sabendo que ele ainda não retrata a realidade, é ainda mais preocupante. Mas, assim, algumas das imagens que chegaram até a gente, por exemplo, arquivos expostos em Instagram, etc., eu percebi um agravamento, né, do grau de violência, de perversão, de maldade. Então, de alguma forma, o confinamento, toda essa situação agrava, Ana, as pessoas que já Muito. têm uma predisposição para o mal, seja ele Muito. psicopata ou não. Muito. Seja o próprio psicopata, seja o dependente químico, que está em casa bebendo muito mais e aí fica muito mais violento, seja com sua mulher, seja com o seu enteado, seja com seu filho, com a sua filha. Então, assim, isso me preocupa muito, porque assim, não só a violência está aumentando e a subnotificação é imensa. Eu acho que é bem maior até do que a Sim, do Covid, não tenha dúvida. Porque, assim, infelizmente. 500 mil crianças e adolescentes abusados por ano. Isso dá mais ou menos 1.000 por dia. Dá mais de 1.000 Sim. por dia. Nesse exato momento, isso para mim está no mínimo 50% maior. No mínimo 50% maior. Então, assim, já considerando que esse 1.000 por dia já é subnotificado. Sim, Então, sim. assim, para onde socorrer, né? Porque e aí a dor dessa se mãe e pai estão em casa e essa mãe se omite, essa dor vai ser muito maior, porque é todo dia, né? É Sim. todo dia e essa mãe não tem nem desculpa de estar trabalhando, se ela está em casa, E a entendeu? gente vê também que um dos fatores, né, que muitos dos predadores, dos agressores sexuais dizem que são um atrativo na vítima é a questão da vulnerabilidade, né? Sim, E muitas das vezes a vulnerabilidade, que as pessoas às vezes acham, a vulnerabilidade é ser pobre ou é estar, tipo assim, a criança, não agora no período de confinamento, mas uma criança que às vezes está mais desvigiada na rua, etc. E a gente vê que hoje, que nem você bem falou, às vezes está a família ali em casa fazendo home office, no quarto ao lado, no cômodo ao lado, tem uma criança. Outro dia eu ouvi o relato de um abusador ali, enfim, que ele falava que ele gostava de abusar dentro de casa, com as pessoas em casa, sabendo com que a porta estava do do quarto lado, aberta. Porque para ter o aquilo era risco, mais, né? era mais Excitante, instigante. Teve um exatamente. outro, teve um outro que me falou porque ele abusava num cenário que era assim revestido de câmera. Então, num primeiro momento, a gente nem acreditou, que a gente falou assim, tem câmera para tudo que é lado, não pode ser, né? Porque estava desafiando a coisa. Aí, ao ser perguntado, ele falou assim, não, isso me estimulava ainda mais. Saber que tinha câmera para tudo que era lado, que poderia ser pega a qualquer momento, era ainda mais prazeroso. Então a gente vê que realmente não é só a questão sexual, tem a questão do Não, não é. domínio, do É a poder, questão do de poder. subjugar. Sim, Exatamente. É a questão do poder e mais ainda. Esses que gostam muito de gravar, esses me preocupam muito, mais ainda, sim, porque a arrogância, o narcisismo, eles gravam porque eles atribuem aquilo um feito.
Eles gostam daquela estética. É como se eles estivessem gravando que eles são animais quase alfa, sabe? Macho alfa Sim, na natureza. Então, aquilo para eles é realmente uma coisa que dá orgulho deles serem assim. Eles realmente. E quanto mais grave, eles falam isso com uma coisa muito simples. Tipo assim, não me excita mais. Assim, desse sim. jeito, Com simples a maior assim. naturalidade. É, Não há qualquer empatia. O outro sim, não existe como pessoa. O outro é meramente um objeto de poder, de prazer e de status. Só isso. E aí, se você for ver, os serial killer, eu falo porque são os mais graves, todo serial killer ele faz um ritual sempre da mesma coisa, ele deixa rastros, ele deixa pistas, porque é como ele desafia o quanto ele é inteligente, quanto vocês da sim, polícia são babacas de não sim, conseguirem identificá-lo. Ele faz aquilo. Aquilo é um jogo de xadrez, ele não está nem aí para as crianças, ele não está aí para nada, nada. No fundo, ele quer um confronto com uma autoridade, para subjugar essa autoridade. Eu tenho sim. certeza que várias vezes você já se deparou fazendo, colhendo, é, como é que se depoimento, né? Uhum, De determinados pedófilos, sejam eles de qualquer classe social, que isso aí é outra coisa é, importantíssima, que as pessoas acham que é só na comunidade, não é na comunidade, tem médico, tem juiz, tem advogado, tem economista, tem tudo, tudo. sim, É, e ele é capaz de olhar para você com uma frieza a tentar tirar o teu senso. sim. Então, assim, no interrogatório, como se você fosse, tipo assim, ridícula. Porque na cabeça deles é assim, é ridículo. Você está deixando. Sim. Qual o problema de uma criança servir de brinquedo para ele? Qual o problema? Ele pensa Uma, exatamente assim. uma vez teve um que perguntou, extremamente inteligente, como você falou, super bem empregado, reconhecido no trabalho, etc., com mestrado, doutorado, etc. E aí ele falou assim: vem cá, com a maior serenidade, vocês não têm bandido para prender, não? É. Tipo Eles assim, não se consideram. Não, vocês não chegaram até consideram. mim porque cheio de gente na favela, gente traficando droga, traficando arma, vocês não têm ninguém para Exatamente. prender, não? Tipo, vocês estão Exatamente. desocupados para virem atrás de mim? Fazendo Aí nada, todo mundo logo eu. olhando, assim, aí É todo mundo assim. olhando, e assim, então, teve um outro que, ao ser perguntado, que ele tinha sido mandado embora de um determinado emprego, né, e aí eu queria é, ver quantas vítimas que ele confessava. E eu perguntei, fulano, por que você foi mandado embora? Aí ele abriu um risozinho assim irônico, né? E falou assim: nós dois sabemos bem o porquê, né? Então você vê que tem aquela coisa assim também do desafiar, porque na verdade o que eu percebi, ele queria saber o quanto eu Você sabia. sabia, exatamente. Então, por exemplo, um psicopata, ele, na hora de ser interrogado, ele sempre vai começar a fazer uma opção de exigências, do tipo, ai, peraí, ajeita aquela luz, ah, peraí, tá com sol aqui na minha vista. Isso tudo para ir quebrando o teu ritmo e para ir te Sim. dominando. É exatamente como se fosse um animal selvagem rondando a sua presa. Quanto mais você Uhum. vai cedendo, mais ele vai espaçando. Ou então ele Tomando fala assim, espaço. vai. Ah, então não vou falar. Ok, não falo. Você não Sim. pode nunca ceder uma chantagem de um psicopata. Nunca. Vou te Aconteça o perguntar que agora, como acontecer. quando eu iniciei que a gente estava falando sobre a questão se é possível alguma solução, etc. Acredito que a gente amontoar, né, presos dessa espécie, sejam psicopatas, agressores ou não sexuais, num presídio sem qualquer tipo de manejo, sem qualquer tipo de tratamento, acredito que não seja medida eficaz, Correta. porque Uhum, assim, porque concordo. não, na prática, o que a gente vê? Que diversos condenados são presos novamente. Então você vê que assim a cadeia não funcionou, né? Para Então nenhum assim, psicopata funciona. mas Porque. o que eu ia perguntar é o seguinte: tá, prender a gente tem que prender, Uhum, mas alguns deles de alguma forma vão responder algum tipo de tratamento? Adianta tentar tratar algum grupo desses? eu acho que a primeira coisa tinha que separar por gravidade.
Tá. A gravidade está aí ligada, o quanto maior a perversidade, quanto maior a subjugação. Uma coisa é aquele que faz sem nenhuma perversidade, tá? Uhum. É só o ato em si e sem maiores perversidades. Esse pode ser que esse tratamento que a gente tem em altas doses de gabapentina, alguma coisa que reduza a questão da impulsividade sexual, pode ser que dê alguns resultados, tá? Agora, se ele for de médio para grave, muito difícil, muito difícil. Há muito tempo atrás se fazia até, na Espanha chegava a fazer lobotomia, que é Sim. você cortar a conexão. O que eu cheguei a ver um paciente que foi feito lobotomia, porque era um rapaz jovem, hoje não é tão jovem assim, mas era um rapaz jovem que tinha estuprado literalmente a irmã mais nova, né? A babá da irmã, e tentou matar a avó, porque a avó foi tentar defender. Então, era realmente um menino de índole muito, muito ruim. E isso tudo com 16 anos ele já tinha essa carreira. Essa carreira bem... E um cara muito... Ele uma vez invadiu o trabalho da mãe, ele pegou um carro e invadiu, jogou o carro dentro, porque a mãe não queria dar dinheiro para ele. Uau. E ele frequentava prostíbulos e chegou um ponto que os próprios donos do prostíbulo não queriam mais ele lá, porque ele maltratava tanto as meninas de programa que as meninas não queriam mais atender. Sim. E aí a mãe e o pai, numa atitude muito corajosa, eu achei, levaram ele para fazer a lobotomia. E perguntaram o que eu achava, eu falei, olha, é uma situação muito difícil. O que acontece é que depois da lobotomia vocês vão ter um garoto que vai perder qualquer brilhantismo cognitivo, ele não vai mais ser um profissional, nada disso, mas pelo menos ele não vai executar essas maldades. Ok? Os pais foram, um ano depois retornaram e levaram ele para eu ver. E era muito interessante, porque ele se tornou um garoto educado, pensava barbaridades, mas ele não tinha mais a menor conexão para executar, porque o lobo frontal é da execução, é onde eu executo, é o que eu faço, né? É o meu pragmatismo. Ele tinha todas aquelas maldades na cabeça, mas não conseguia fazer mais nada. Interessante. Então a vontade das maldades continuava. Continuava, mas ele não tinha lobo Entendi. frontal para executá-las. E aí foi tão interessante, porque a sensação que dava é que ele agora era um menino com déficit mental, no sentido de inteligência. Ele não tinha essa conexão. Aquilo que ele fazia, coisas horrorosas, planejava, ele agora não faria mais, de jeito nenhum. E aí eu conversava com ele, ele olhava para mim e falava assim, você sempre soube, né, que eu fazia essas coisas. Eu falei, mas você negava. Ele, claro, eu mentia, né? Eu falei, por que você não mente agora? Ele falou, porque eu não consigo. Porque ele perdeu o filtro do lobo frontal. Então ele falava as verdades. Ele falou, se lembra uma vez que você falou, tem certeza que foi isso? E eu falei, claro. E que eu fiz muito uma ênfase para você ficar com medo de mim e você não ficou. Eu falei, lembra. Ele, porra, como é que você tinha paciência comigo? Eu falei, não era paciência, eu só estava vendo até onde você ia. Ele falou, mas eu seria capaz de ir muito além. E eu falei, agora, por que você não faz tudo isso? Ele, eu penso, mas eu não tenho vontade de fazer, não executo. Ficou quase como se fosse um ser humano desconectado. E aí eu fiz a pergunta para os pais que não poderia deixar de fazer. E aí, dói ver ele assim, né? Porque ele se tornou valeu a pena, não valeu, pueril, sim. né? Pueril. Aí ele falou, doutora, agora a gente olha para ele e a gente fala assim, não, a gente teve uma criança especial. Então, a gente leva com ele vai fazer compra com a gente, ele não consegue mentir, ele fala as verdades, mas ele faz aquilo que a gente pede para ele fazer, porque ele não tem iniciativa de fazer nada. Ela falou, agora a gente consegue ter amor por ele. Coisa do cuidado, né? Então, foi uma das vezes que eu vi, e é uma coisa que é interessantíssima, porque eles não mentem mais. Eles perdem a conexão. Sim, porque essa porque questão... o lobo frontal dá o filtro, né? Dá o filtro de você fazer uma mentira, sustentar uma mentira. O lobo frontal tem todo essa coisa bem do ser humano, assim, no sentido da inteligência. Então é como se a gente tivesse perdido aquilo.
E eu acredito também que uma outra dificuldade que a gente teria, por exemplo, né, no caso da lobotomia, não seria uma realidade para cá, Brasil, hoje. Não, Mas aqui não. então, se a gente tentasse algum tipo de tratamento, por exemplo, assim, dificuldades que eu vejo. E não é só para criar dificuldade, para falar que não. Mas assim, para a gente propor uma medida, uma solução, a gente tem que tentar pensar por todos os lados, né? Então, Eu assim, acho se a que a gente. coisa principal, Paula, assim, que eu acho bem mais simples, separar por gravidade e se Tá, for moderado a grave, eles têm que ter uma prisão por tempo indeterminado, porque se sair, a primeira coisa que eles fazem é estuprar. Agora mesmo sim, foram liberados vários, por causa do Covid, na sim, penitenciária, e muitos já saíram e já mataram adolescentes. sim. Centro-Oeste aconteceu isso. Então, assim, vão se E repetir, até já porque, sabe assim, fazer. é muito que eu falo, é muito fácil para um criminoso Sim, desse tipo, um criminoso sexual qualquer que seja, ele estar preso, confinado, porque ali ele não lida, né, com o sim, objeto de desejo dele, etc. Então, assim, você num primeiro momento até fala assim, não, ele não está agressivo, não, ele não apresenta risco, porque ele não está exposto, né, ao tipo de informação, o tipo e de vítima que também poderia. E também tem um detalhe, ele está no ambiente, ele não se esqueça que todo pedófilo, ou todo psicopata é extremamente inteligente. Ele Sim. rapidamente sabe quem manda, quem não manda ali no ambiente penitenciário. E ele sabe que se ele for fazer ou dar vazão, ele morre antes. Você não tem a Sim. dúvida. Não Ele tenha acaba dúvida. se adequando ali. Sempre. Por isso que todo psicopata tem bom comportamento. Ele rapidamente ele faz a leitura do ambiente, ele sabe exatamente como ele tem que se comportar e ele assim o faz para quando for liberado fazer o que ele gosta de fazer. Ele tem essa Então, frieza. os que fossem classificados como de leve a moderado Eu poderiam ser acho que a gente submetidos. poderia fazer um tratamento não só medicamentoso nesse da questão das impulsividades, eu acho que vale a pena tentar. Se houver algum nível de empatia, né? E acho que a gente também teria que tentar a questão da castração química, que hoje é feita Sim, na Coreia. mas, por exemplo, isso seria, de alguma forma, também tratamento a longo prazo. Sim, Então, esses então dois assim, com porque o certeza a longo problema é prazo. como a gente conseguiria, eu estou trazendo isso justamente para a gente Uhum, esclarecer, porque muitas das pessoas, quase sempre quando a gente faz live sobre isso, primeira coisa, todo mundo, castração química, castração química, castração química. Então é bom para as pessoas entenderem que a castração química ela é um tratamento, vamos assim dizer, com ela não é uma certeza. cura, não é um ato Não, isolado, fez hoje, tomou não. uma dose absurda, amanhã está Não. sob controle. E Porque tem qual que é ter o o problema? controle, tem que ter o Exatamente. controle sanguíneo. Da mesma maneira que as pessoas tomam hormônios para poder manter uma questão física, que tem que ser Sim. controlado, essas pessoas também têm que sofrer controle. Porque a gente percebe que, assim, num primeiro momento, muito provavelmente, todo e qualquer condenado se submeteria a qualquer um desses tratamentos para ter uma redução de pena, por exemplo, né? Sim, Então, vamos dizer que quem optar pelo tratamento hormonal, pelo tratamento químico, de alguma forma vai ganhar uma progressão de regime, uma redução na pena. Então, logo ele estivesse na rua, a gente sabe que esse controle é muito difícil na exatamente. prática, né? Então, Exatamente. assim, vai a primeira vez, na segunda, enfim. A gente teve um caso, salvo engano, no Rio Grande do Sul, que o preso, ele foi preso uma primeira Uhum. vez, e aí se submeteu a tratamento voluntário, né? Tratamento hormonal, etc. Arrumou uma namorada, aí achou que a vida, segundo o relato dele, a vida agora está tudo sob controle, está tudo nos eixos, né? Uhum. Vou parar de tomar o remédio. Até porque, assim, a depender, me corrija se eu estiver falando besteira, a depender da dosagem, a pessoa fica sem libido, Uhum. né? Sim. Então, assim, não tem libido para criança, mas também não tem para adulto. Então, ele Uhum. arrumou uma namorada, queria ter uma vida sexual normal, vamos assim dizer. Ele falou assim: fui parando por conta própria de tomar medicação para poder ter um relacionamento afetivo lá com a minha namorada. Então, logo parou, voltou o desejo por mulher e igualmente o desejo por criança, foi preso de novo. Voltou o desejo, não é nem o desejo sexual, voltou o desejo de exercer esse poder.
sim. Porque não é sexo. O problema não é sexo. Sim, sim. Não, mas que eu digo assim, a dificuldade, Entendi o que você então, falou. é para que as pessoas vejam que não é simplesmente assim, tá, um Não, tratamento e quem vai acompanhar, de que forma, e que é para a vida inteira, que é para a vida toda. sim. Existe, né? Hoje em dia existe a possibilidade de você fazer no Chip, início chip, exatamente. Porque aí pelo menos tem chips que você você já pode garante um tempo, programar. né? Não, você pode ter chip que você pode programar de 1 a 5 ou a 10 anos. Sim, Mas mesmo assim tem que haver uma fiscalização, porque essa pessoa some e aí. sim, Eu uma acho que a gente vai chegar a um ponto, o chip hoje, você, por exemplo, uma das coisas da neurocirurgia que tem avançado com muito sucesso é o chip, por exemplo, para a doença de Parkinson. Você implanta um chip nos núcleos da base e você realmente melhora demais a qualidade de vida das pessoas que têm Parkinson. Isso é uma certo. coisa talvez das mais revolucionárias que tem acontecido. A hora que a gente conseguir fazer que um chip acione, aí sim, a verdadeira empatia afetiva, como se chegasse ali e... Porque o que acontece é que essas pessoas é como se tivesse aquilo desconectado. A questão Uhum. é, existe a possibilidade daquilo De voltar. reconectar, sim. Sabe por quê? Porque se você pensar bem, todo ser humano, aí vamos falar na questão quase que religiosa, todo ser humano, eu acho que toda a maldade do ser humano é uma desconexão com o divino. Uhum. Mas, em essência, nós fomos criados com aquilo para funcionar. Então, de alguma maneira, aquilo não conectou. Existe a possibilidade do chip, como é para conectar os núcleos da base, para dar novamente a musculatura, os movimentos para o Parkinson? Eu acho bem possível. O grande problema é que não interessa muito fazer esse tipo de pesquisa. Eu ia falar exatamente isso. Sabe A por quem quê? interessa? Eu acho que interessa a sociedade. Se a gente não fizer por onde, não fizer um projeto de lei de iniciativa popular, como foi a Ficha Limpa, não teremos nunca. Porque eu vou dizer Sim. uma coisa horrível, mas eu tenho que dizer. A quantidade de políticos metidos em prostituição e em exploração sexual é imensa. Eu gostaria de nem saber tanto quanto eu sei. É muito grande. Muito bom você dar esse enfoque, né, Ana? É muito grande. Porque, E é uma coisa assim que muitos, eu acho que Norte e Nordeste, isso então tem uma influência que ninguém, você é capaz de entrar num restaurante, num barzinho, num bar, qualquer coisa, e ver ali crianças sim, se oferecendo, né? E todo mundo fica calado, calado. E você vê que não são homens ruins. São homens que têm filhas, pais de família, e você fala, mas por quê? Falou assim, porque aí a senhora sabe, né? Tem o fulano, tem o ciclano, tem o rapaz, isso aqui é o território dele. Então é medo, absoluto medo. Porque, e quando eu, infelizmente, e quando eu isso ouço é uma isso, coisa, por exemplo, como é que um político que tem envolvimento com crimes sexuais, com abuso sexual de crianças, pode se candidatar? Isso é surreal. É surreal. E a gente não, e não é. esse tipo, sim, esse tipo de constatação, esse tipo até de anotação criminal, vamos assim dizer, de alguma forma tinha que aparecer, tanto em relação a político, como, por exemplo, às Qualquer vezes um de nós. vai ser Qualquer um de nós. professor numa escola infantil, Com certeza. Com certeza. já com um registro anterior, né? Ou vai ser um médico, porque assim, muito se diz que os agressores eles acabam escolhendo essas profissões justamente para facilitar o acesso, né, Ana? Tem Então, assim, médico, eu por acho que exemplo, eu sou médica, mas eu não tenho o menor constrangimento de falar. Existem sim. muitos, muitos médicos envolvidos. Mas muitos, não é Ó, pouco. falta um minutinho para essa live que eu achei sensacional, que eu sei que vai depois, assim, a gente vai ficar bombardeada de perguntas interessantes, né? E eu acho que então a gente podia concluir aqui justamente com isso, com uma sugestão para todo mundo que ouviu, no sentido de não adianta a gente só ficar reclamando, então a gente tem que falar sobre o assunto de forma corajosa, enfrentando o que realmente acontece
E também, quem sabe não sai daqui um projeto de lei, né, Ana, no sentido De da gente iniciativa popular. conseguir, É da a gente única conseguir de alguma saída que eu forma. vejo, porque o Congresso não